Então, pessoal, continuando então, sobre o processo judicial tributário, nós veremos então, nessa parte introdutória, eu já comentei na aula passada, algumas medidas cabíveis, né, no âmbito judicial, esfera judicial, que possibilita então, como meio de defesa, né, medidas cabíveis aí para aquilo que eu sempre falo, né, para você, primeiramente, decidir, né, por uma medida cabível, né, para defender o interesse do contribuinte, que é o seu cliente, primeiramente tem que saber, conhecendo de fato a situação concreta, né, uma situação provocada pelo fisco, onde está envolvido o contribuinte, identificar em que situação se encontra, né? Se é uma situação que está ocorrendo antes do lançamento do crédito tributário, ou se já houve a constituição do crédito tributário, né? Verificar se o contribuinte já foi notificado, né, ou está dentro do prazo lá previsto no artigo 160 do CTN, né, para pagamento, ou para impugnação, para apresentar alguma medida, medida cabível para defender o seu interesse, né, enquanto contribuinte, né, aquele prazo de 30 dias previsto no artigo 160, né, então, ou seja, ou então alguma situação em caráter de urgência, né, alguma medida mesmo judicial. Né. Então, como ações do fisco, nós temos a Lei 6.830, que eu já comentei dela, que é a Lei de Execução Fiscal, né, a Lei 6.830 de 80, as acionais, ou seja, são medidas, tanto a LEF, que é a Lei de Execução Fiscal, como a medida cautelar fiscal, a Lei 8.397, lá de 92, de 1992, né? Então, são normas, regras, leis, né? Atos normativos, então, que possibilita o fisco realizar a exação do crédito tributário. A exação é a própria cobrança do crédito tributário, né? A medida cautelar, então, ela prevê algumas hipóteses, inclusive em algumas atividades que eu vou passar para vocês nas questões, vocês vão pesquisar na Lei de Execução Fiscal, na medida cautelar a 8397/92, no decreto 7235, né? Mas alguma hipótese da medida cautelar ocorre na situação, por exemplo, de no fisco mesmo tomar alguma medida, pode ser até no curso, né, da ação de execução fiscal, às vezes ocorre principalmente quando está já com um processo tramitando de execução fiscal, né? Então, dentro de algumas hipóteses, podemos citar, no caso do sujeito passivo, sem domicílio certo, né? Ou quando ele busca alguma medida, alguma conduta, algum comportamento no sentido de elidir, o objetivo de elidir o adimplemento da sua obrigação, né? Mesmo tendo domicílio certo, né? Quando ele tenta também buscar uma insolvência, no sentido de alienar bens, né? Alienar bens até com o propósito de não cumprir com a sua obrigação tributária. Então, o fisco, identificando umas hipóteses, né, umas situações dessas, ele vai buscar uma medida cautelar justamente para assegurar o direito subjetivo dos entes tributantes de que é a satisfação do crédito tributário. Né? Então, é buscar justamente para satisfazer, para assegurar o direito subjetivo dos entes tributantes com o objetivo mesmo de satisfação do crédito tributário. Você buscar dentro do patrimônio, né, dentro do patrimônio do sujeito passivo, né, ou seja, uma garantia que vai assegurar então a satisfação do crédito tributário no final aí da ação proposta. Tá? Pois bem, então aí tem as ações do contribuinte, nós já vimos, né, são 7 ações previstas na legislação tributária, como a ação declaratória de existência da relação jurídica tributária, né, prevista lá no CPC 2015, no artigo 19, inciso 1, né, ou seja, uma medida, sim, que possibilita então o contribuinte, né, de propor essa ação com o objetivo mesmo de declarar, né, que essa relação jurídica tributária ela é inexistente, né? E aí nós temos as tutelas, se for o caso, então, né, pedido de tutela previsto no Código do Processo Civil, a tutela de evidência, lá no artigo 311, a tutela de urgência no artigo 300 ao 310 do CPC, né, como uma medida de tutela antecipada, uma medida cautelar também, né, se for de caráter de urgência, né, aí você pode pedir essa cautela, essa liminar por força de tutela, por meio da tutela, com o objetivo de assegurar o direito do contribuinte, né. Por exemplo, o contribuinte que está com nome protestado, está com inscrição na dívida ativa ou negativado, né,
Então, é uma situação, então, hipótese, dentro da declaração, dessa ação proposta, declaração de inexistência da relação jurídico-tributária, requerer também ao juízo a tutela, né? Quer seja tutela de evidência ou tutela de urgência, uma tutela antecipada, né? Onde o juiz pode conceder o liminar no sentido de não considerar mais, ou seja, de pelo menos excluir, né, do banco de dados de negativação o CNPJ da pessoa jurídica, ou o CPF da pessoa física, né, mas principalmente com a finalidade de alcançar aí a busca de uma certidão negativa, né, ou a certidão positiva com efeitos negativos, né? Às vezes quer participar de uma licitação, né? A pessoa jurídica quer participar de uma licitação, né? E tem um procedimento administrativo fiscal, não foi inscrito na dívida ativa, né? Mas ela vai buscar então na defesa, não foi feito o lançamento ainda, né? Mas o FIS notificou para pagar, está dentro daqueles prazos de 30 dias, no artigo 160, então se não for feito o lançamento, cabe sim uma declaratória de inexistência da relação jurídica tributária, com pedido de tutela, no sentido de alcançar, então, aliás, de obrigar ou determinar, né, o fisco de conceder a certidão negativa, a certidão positiva com efeitos negativos, se for o caso, para que essa pessoa jurídica não seja prejudicada, né, para que ela possa participar, por exemplo, do certame licitatório, né, ou uma outra situação que, porventura, a pessoa jurídica esteja participando, né, uma concorrência, poderá ser também, às vezes, um financiamento, né, obtenção de algum crédito, né, junto a alguma entidade, alguma instituição financeira, né, ele precisa apresentar a certidão negativa, mas como está positivo e está com procedimento administrativo fiscal instaurado, não consegue, né, não vai conseguir. Então, com isso, dentro da ação declaratória, poderá, então, buscar um liminar por meio de tutela, tá? E nós temos a ação anulatória do débito fiscal, prevista no artigo 38 da Lei 6.830 de 80, que na próxima aula eu vou falar um pouquinho dessas ações. O mandado de segurança, né, no artigo 5º lá da Constituição Federal, e a Lei 12.016 de 2009, né, a Lei do Mandado de Segurança, né, e dentro do contexto de matéria tributária, direito material tributário, no processo judicial tributário, nós temos então o mandado de segurança preventivo ou repressivo, né? Então a gente entender que momento que eu vou impetrar com uma MS preventiva, ou que momento que eu vou impetrar a favor do meu cliente com mandado de segurança repressivo, né? A ação de repetição de débito tributário, né? A ação de repetição de débito tributário. Aí eu peço para vocês lerem, né, essa referência, esse artigo que eu estou citando para vocês, tá bom? Então, a ação de repetição de débito tributário está lá no artigo 165 do CTN, vou ler rapidamente para vocês, mas eu quero que vocês leiam em casa, tá? Tá lá, pagamento indevido. Então, lógico, se eu vou pedir uma repetição de débito tributário, não é porque eu não paguei, né? É porque a cobrança é indevida. Eu paguei e o pagamento está considerado pagamento indevido, né? Então, vamos ler o artigo 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento. Ressalvado o disposto do parágrafo 4º do artigo 172, no seguinte caso. Então, vamos lá. Que tem direito à ação com repetição de débito. Cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido, ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido. Ou seja, então a cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido, né? Eu paguei um valor, foi cobrado, paguei, só que no final, depois fui a verificar, esse tributo que eu paguei foi indevido. Então tem direito à ação de repetição de débito, né? Ou se foi cobrado devidamente também, da mesma forma, né? O inciso 2 é a mesma forma que eu falo, no sentido de buscar a mesma medida, tá? A mesma medida que é propor a ação de repetição de débito. O inciso 2, erro da identificação do sujeito passivo na determinação da alíquota aplicável, no cálculo montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento, né? Então, outra hipótese também, o inciso 3º, reforma, anulação, revogação ou rescisão da decisão condenatória. Então, são as hipóteses e situações, no caso de pagamento indevido, que possibilita, então, a ação de repetição do débito tributário, no artigo 165. Tá? O que eu quero que vocês, lógico, vou citar esse artigo para vocês lerem, mas eu quero que vocês observem também o artigo 168, tá? Que trata também de pagamento indevido, e o 169, tá?
que trata também da questão da ação de repetição do débito tributário, tá bom? Então, olha só, no caso aqui do artigo 169 já é ação anulatória. Mas, continuando, vamos lá. A ação de repetição de débito tributário, ok? Quando ocorre pagamento devido, naquelas hipóteses do artigo 165, né? O artigo 164, a importância do crédito tributário poderá ser consignada. Aqui, no caso, é uma ação de consignação em pagamento, né? Poderá ser consignada judicialmente. Quais situações? Recusa de recebimento, eu quero pagar, né? Eu quero pagar, mas que valor que eu vou pagar, né? O FIS não quer receber. Ou para qual ente tributante que eu vou pagar, para qual município que eu vou pagar o imposto, né? Então, nessa situação, eu proponho a ação de consignação em pagamento e deixo os entes tributantes discutir, né, esse conflito gerado aí nas vias judiciais, né? Então, a recusa de recebimento, se o FIS está recusando de receber, eu quero pagar, ou subordinação deixa ao pagamento a um outro tributo ou penalidade, né? Eu quero pagar esse tributo, o valor devido, quer me cobrar outra coisa, outro tributo totalmente diferente, com valor totalmente com alíquota diferente, né? Violando até a própria legislação tributária, né? De subordinação do recebimento ao cumprimento de exigência administrativa, de exigência por mais de uma pessoa jurídica de direito público, aqui, ó, no inciso terceiro. Então, dois entes tributantes tá lá, né? Ocorrendo um bisilho aí, né? Ou então a bitributação jurídica, que é inconstitucional, né? Para quem que eu devo pagar o ISS? Para o município A ou município B? Então, eu vou pagar, eu quero fazer o recolhimento, vou fazer a consignação de pagamento para não ser prejudicado. Esse que eu vou discutir de quem que é competente para realizar essa ação tributária, para receber esse valor da arrecadação, essa receita tributária, né? Pois bem, aí temos a ação de consignação em pagamento, artigo 164 do CTN, o embargos à execução fiscal, nós vamos falar um pouquinho do embargos depois, né? A ação de execução fiscal já comentei sobre ela. O artigo 16, então, o embargo de execução. Aí nós temos o embargo de execução e a exceção de pré-executividade. O embargo de execução, no artigo 16 da Lei 6.830 de 80, ele prevê, então, que o sujeito passivo, então, mediante a notificação intimado, né, da ação de execução proposta, da ação de execução fiscal pelo fisco, então ele poderá interpor, então, aliás, ele poderá, então, propor, né, o embargos à execução, né, poderá, então, propor embargos à execução, e ele oferecer, aliás, o embargo de execução fiscal, e ele oferecendo embargo de execução fiscal tem prazo para isso, né? O prazo, de acordo com o artigo 16, é 30 dias, né? O que diferencia da exceção de pré-executividade, porque no embargo de execução fiscal, ao oferecer o embargo de execução fiscal, além de ter o prazo de 30 dias, ele tem que garantir o juízo, né? Ele tem 5 dias após que ele é citado para garantir o juízo, né? Ele pode oferecer um seguro de garantia, algo de garantia, ou efetuar o depósito, né? A gente vai ver, inclusive na atividade eu vou passar para vocês, né, quais são as situações permissíveis, né, pela legislação fiscal de garantia de juízo, além do depósito do seguro de garantia, né? Mas esse prazo de 5 dias. Então ele tem prazo de 5 dias para garantir o juízo e 30 dias para oferecer o embargo de execução fiscal. Então, quando houver uma situação de matéria discutida por força de execução fiscal, que também é necessário a produção de prova, a dilação probatória, aí tem que ser embargo de execução, tá, pessoal? Então, se for necessário o sujeito passivo, né, apresentar alguma prova no curso do processo da execução fiscal, aí tem que ser embargo de execução. Porque, na verdade, o embargo, então, e a exceção de pré-executividade são outros dois meios de defesa, né? Meio de defesa dentro do processo de execução fiscal, a partir do momento que o fisco é citado, aliás, que o sujeito passivo é citado. A diferença, então, é que o embargo tem que garantir juízo, tem um prazo de 30 dias e tem a dilação probatória, né? No caso, se for para apresentar alguma prova material no processo, né, por parte do sujeito passivo, lógico, né? A exceção de pré-executividade, nós sabemos que é uma ação também, é um meio de defesa também, que poderá ser utilizada aqui no processo judicial tributário, né? Embora no caso da exceção de pré-executividade, nós sabemos que ela surgia, não tem uma legislação, não tem um instituto jurídico, né, específico que regula sobre
essa defesa, né, esse meio judicial, esse meio de defesa, que é a exceção de pré-executividade. Nós sabemos que ele surgiu pela própria doutrina, né? O Ponte de Miranda, né, o Ilúcio Ponte de Miranda, lá em 1966, na defesa do cliente dele, uma companhia acho que siderúrgica, se escreve o nome dela, estava até lendo esse artigo para relembrar sobre essa matéria, né? Mas o Ponte de Miranda, num artigo publicado, até dando um custo do processo de execução, porque esse cliente dele sofria várias ações fiscais, até de títulos criados, ou seja, títulos executivos até ilícitos, né? Sem provas concludentes para a execução do título executivo. Então, né, ele publicou um artigo e, dentro do custo do processo de execução fiscal, utilizou-se desse meio de defesa diante de tantas demandas judiciais contra esse cliente, contra esse contribuinte, que é essa companhia siderúrgica, né? Não tinha como garantir juízo para todos, né? Até com relação ao próprio, né, violando até o patrimônio da empresa, né? Então, para não ter que garantir o juízo de tantos meios de defesa, até porque já era claro e provas contundentes que aqueles títulos apresentados eram títulos ilícitos, né? Títulos até fraudados e tudo mais, houve então a possibilidade no curso do processo na época de propor então um meio de defesa sem a necessidade de garantia do juízo. Então ficou reconhecido então pela doutrina e hoje é conhecido pelos tribunais, reconhecido aliás pelos tribunais, a possibilidade então da aplicação da exceção de pré-executividade, né? E viu o artigo 803 do CPC faz assim uma referência, não explicitamente tratando sobre a exceção de pré-executividade, mas por interpretação do artigo 803, onde fala que não há necessidade de oferecer embargos, a gente pode até ler o artigo 803 do CPC, é uma referência à exceção de pré-executividade do processo civil, né? E então no processo judicial tributário, então é permissível, então, como meio de defesa, né, proposta então ação de execução fiscal, utilizada esse meio de defesa da exceção de pré-executividade, mas o importante da exceção de pré-executividade é, primeiro, qual que é o benefício? Não precisa garantir o juízo, né, de fazer depósito, o sujeito passivo não precisa, mas também não poderá então apresentar, né, oferecer ou propor ação de exceção de pré-executividade como meio de defesa do sujeito passivo se tiver que apresentar provas, tá? Então, no caso, se houver necessidade de oferecer dilação probatória, né, se for limitada a dilação probatória, aí não, aí tem que ser o embargo de execução, tá? Não poderá ser exceção. A exceção, então, é meio de defesa quando há necessidade de apresentar provas, né, materiais para fins de defender o sujeito passivo. Podemos lembrar um exemplo aqui, no caso do lançamento de uma cobrança do ICMS, um alíquota de 27% sobre determinado bem ou serviço, né? Mas a alíquota correta é 18%. Então, o juiz não tem como, no processo, ajustar um ato administrativo, né? Ele não tem como ajustar, mas ele pode anular, né? Então, aí você poderá utilizar na situação dessa, de alíquota divergente, cobrada pelo fisco, né? Não na necessidade, então, de oferecer o embargo de execução, mas sim propor a exceção de pré-executividade, porque aí o sujeito passivo não precisa de garantir o juízo, né? E aqui também você não precisa utilizar a dilação probatória, né? Então, importante a exceção de pré-executividade, eu vou ler 3 características aqui previstas, que estabelece até algumas características que é prevista na doutrina com relação a esse meio judicial, a esse meio de defesa, tá? Em matéria tributária, com relação à exceção de pré-executividade, são 3 características importantes. Primeiro, a atipicidade. Por que a tipicidade? Pelo fato que não existe, então, um amparo normativo sobre o instituto da exceção, no instituto, no normativo, salvo o artigo 803, por interpretação do artigo 803 do CPC, né, uma referência, uma citação com relação à exceção, não explicitamente, mas por meio de uma hermenêutica, da interpretação do artigo 803, podemos considerar, então, que trata, né, que faz uma referência da exceção de pré-executividade. Então, é uma característica, a atipicidade, por não existir, então, amparo normativo. A limitação probatória, né, apoiada na proibição de dilação probatória, ou seja, então é proibida, se houver a necessidade de apresentar provas, aí tem que ser embargo de execução, tá? Não cabe, então, propor a exceção de pré-executividade.
E, por fim, a informalidade, né? Porque devendo apresentado no processo executivo com uma simples petição, né? Bem simples petição. Então, é um procedimento simples, né? É uma medida simples, né? Simples petição sem regras que estabelece prazos ou rigor em seu procedimento. Então, são 3 características: a tipicidade, a limitação, a proibição da dilação probatória, né? E a informalidade, porque é uma petição simples que pode ser apresentada em processo executivo proposto, então, pelo fisco, tá? Aqui é a ação de execução fiscal. Tá? Então, 3 características importantes da exceção de pré-executividade, ok? Aí nós temos recursos, né? Os recursos no âmbito do processo, né? Então, os recursos que é possível também, tá ok? Dentro, então, dessa questão da introdutória, aí dentro dos recursos a gente tem recurso de apelação, né? Tem o recurso de agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, recurso especial e tudo mais. Pois bem, agora o que é importante dentro das medidas judiciais, como eu falei no início, é a gente entender que momento, em que situação que o contribuinte se encontra, para a gente saber, né, professor, mas qual medida que eu vou tomar, né? Qual medida judicial, né, que eu vou decidir, que eu vou ter que, qual que é mais viável, qual que é mais cabível, em uma situação que se discute, então, um direito material com relação para defender o meu cliente, para defender o contribuinte. Ora, primeiramente eu tenho que observar, lá no início eu coloquei aquele gráfico lá, que foi uma copia na internet, aquele gráfico, achei bem interessante aquelas fases do processo tributário, né? É entender assim, que a constituição do crédito tributário constitui a partir de quando? A partir do lançamento. A gente já viu isso, né, do lançamento. Então, olha só, inclusive no material, na apostila que eu coloquei para vocês, que eu postei para vocês lá no liceu, tem essa instrução, essa orientação lá para vocês, tá bom? Ó, rapidamente, vou ler para vocês. Ó. Então, se não houve lançamento do crédito tributário, ou até um auto de infração, né, porque poderá ocorrer a notificação com a imposição de multa, né, aplicação de penalidade. Então, se não houve lançamento do crédito tributário, aí tem 2 medidas cabíveis. Né? Aí eu tenho que analisar ou a ação declaratória de inexistência da relação jurídico-tributária. Aí aquilo que eu falei, dentro dessa ação proposta, eu poderei, então, pedir uma tutela, né? Uma tutela, eliminar por força de tutela, uma tutela de urgência ou tutela de evidência, se for o caso, com base no artigo 311 ou 300 e 310 do CPC, tá? Ou mandado de segurança. Então, a sua situação, o contribuinte precisa participar da licitação, se for um de caráter de urgência, mais sério. Então, mais viável impetrar com mandado de segurança, com a MS preventivo. Então, veja bem, antes do lançamento do crédito tributário, a ação declaratória de inexistência da relação jurídico-tributária, tá certo? Ou mandado de segurança preventivo. Houve o lançamento do crédito tributário, então constituiu o crédito tributário, tá certo? Ou auto-infração, mas não ocorreu o início da ação de execução fiscal. Lembre-se, a exação tributária ocorre com o início da execução fiscal. A exação tributária, então, é um meio, uma medida o fisco vai realizar, vai executar, né? vai tomar com fins de cobrar o tributo devido, né? Com o cumprimento de obrigação devida por parte do sujeito passivo. Pois bem, então, houve o lançamento tributário. Se houve o lançamento tributário, não cabe mais ação declaratória, né? Não cabe mais, mas não houve o início da execução fiscal. Então, se houve o lançamento do crédito tributário, eu tenho que buscar uma medida para desconstituir esse procedimento realizado pelo fisco, que é o lançamento. Então, qual que é a medida, dentro dessas 7 medidas aí, sem contar com os recursos, né? Qual que é a medida cabível para desconstituir o crédito tributário, o lançamento do crédito tributário, ou seja, para desconstituir o lançamento, né, para desconstituir o lançamento ou ato realizado pela administração pública, ou ato realizado pela administração fiscal, né? Então, ou seja, nessa situação, quando se fala para desconstituir, para anular, né, esse procedimento, para anular esse ato realizado, executado, esse procedimento realizado pelo fisco, é a ação anulatória. A ação anulatória de débito fiscal, né? A ação anulatória de débito fiscal, prevista no artigo 38 da Lei 6.830 de 1980, ou mandado de segurança repressivo. A MS repressivo, pessoal, quando é um ato assim abusivo por parte do fisco, porque o fisco não é certinho, não. Se a gente for pensar que o fisco era certinho, né, ele comete abuso também, né?
ele usa pelo poder da autoridade dele que tem de fiscalizar, então às vezes até não pode utilizar de ato discricionário para dentro do procedimento administrativo fiscal, mas às vezes ocorre de até praticar um ato de abuso, né, até violando a própria legislação tributária para cobrar, né, para cobrar e para instaurar um procedimento fiscal tributário e até para aplicar uma penalidade, né, com imposição de multa, né, no sujeito passivo. Então ele está pensando não é tributante, ele está pensando em fiscalizar e às vezes comete ato abusivo, ato até ilegal, tá? Comete até ato ilegal. Nesse caso, então, é mandado de segurança repressivo, né? Repressivo, tá? Lembrando que o mandado de segurança repressivo é após o lançamento da constituição do crédito tributário. Tá? E eu vou optar ou ação anulatória ou mandado de segurança. Vai depender também de caráter de urgência, necessidade, né? Aí eu tenho que olhar a situação eu tenho que analisar a situação do contribuinte, né? Do sujeito passivo, ok? Pois bem, pessoal. Então, olha só. E aí, a ação anulatória, se a cobrança já se encontra em processo judicial de execução, nós já vimos. Se já está um processo já de execução que já foi proposto pelo fisco, aí nós já sabemos muito bem que ou é a ação de, ou é o embargos, né? O embargo de execução, tá? Fiscal. Eu vou oferecer o embargo, ou então vou propor uma ação de exceção, eu vou propor exceção de pré-executividade, que é outro meio de defesa também. Lembrando que o embargo de execução fiscal tem que garantir juiz em 5 dias, eu tenho 30 dias para oferecer esses embargos, tá? Mas o juiz tem que ser garantido. O juiz tem que ser garantido, tá? Aí, e mais, e no caso para apresentação de provas, né? Que cabe então a dilação probatória. Na exceção de pré-executividade, não precisa garantir o juízo, né? Mas lembrando que é proibido então a dilação probatória. Então, se tem que provar, se tem que apresentar alguma prova, aí não é exceção de pré-executividade, tá? Aí não vai ser aceita então, né, a ação de exceção de pré-executividade para defender o interesse do cliente, como aquele exemplo que eu dei com relação à diferença de alíquota só, né? Então, a situação de diferença de alíquota, para questionar isso, tem a legislação que comprova, né? Foi uma petição simples, né? É bem formal mesmo, a petição simples para que o juiz atenda, então, dá um direito do contribuinte de não pagar esse tributo, ou de pagar o valor devido, ou de manter realmente o que ele pagou, reconhecer realmente o que ele pagou, que foi o valor devido, tá? Aí nós temos o pagamento devido, que nós vimos, o artigo 165, ação de repetição de débito tributário. Pagou indevido, ação de repetição de débito tributário, né? Garantiu o direito de pagamento, eu quero pagar, ação de consignação, né? É outro direito, então, do contribuinte dentro das ações que nós vimos aí. Legal? Então, beleza. Então, quando terminando a aula de hoje, tá bom? Eu vou parar aqui no próximo slide, e aí na aula seguinte a gente continua para finalizar o processo judicial tributário, e dá tempo também de eu falar um pouquinho uma revisão geral do nosso conteúdo, né? E também de algumas questões com relação à prova, tá bom? Pois bem, então olha só, pessoal. Aí nós temos, então, eu coloquei para vocês nos slides, vocês vão observar, juízo competente, né, e endereçamento, né. Aí nós, lógico, se você fala em tributos federais, está tratando de tributos federais, nós já sabemos muito bem que a justiça, a jurisdição competente é a justiça federal, né. Se está tratando de tributos estaduais e municipais, justiça comum. A regra é justiça comum, né. O artigo 109, então, eu até coloquei para vocês aqui o artigo 109 da Constituição Federal, inciso 1. Compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes, oponentes, exceto de falência, né? Competente o foro do domicílio do réu para as causas em que seja autora a União. E é importante, então, nessas situações, quando houver uma vara, por exemplo, algum município, algum local que não tiver vara da Justiça Federal, aí poderá até ser protocolizada na Justiça Comum, tá? Na vara da Fazenda Pública da Justiça Comum, né? Algumas situações que não tem vara da Justiça Federal, tá certo? Olha só, mas aí pensa nessa questão do juiz competente e o endereçamento, nós sabemos, então, que o novo Código Civil trouxe uma mudança, embora hoje na prática, né, nós advogados, a maioria dos advogados, né, ainda não tem adotado ainda o que prevê o CPC, né,
está mantendo ainda o endereçamento antigo, aquele, né, modalidade antiga, aquele modelo mais antigo, mas está sendo aceito na justiça, né? Mas o correto, então, segundo o CPC, é endereçar não ao juiz, mas ao juízo, né? Ao juízo, né? Então, a Justiça Federal ao juízo da Vara Civil Federal da subseção judiciária da cidade tal, né? Então, se for um tributo federal, ao juízo da primeira, segunda ou terceira vara civil federal ou vara federal da subseção judiciária da cidade correspondente, né? Justiça comum, se for tributo estadual, tributo municipal, ao juiz da fazenda pública da comarca da cidade. Se não tiver, pessoal, vara da fazenda pública é vara civil, tá? Pode ser vara civil. Mas se tiver, né, na justiça comum, né, dentro do tribunal, a vara da fazenda pública, então endereçar ao juízo da fazenda pública da comarca da cidade de Anápolis, da comarca da cidade X, Y, ok? Só um detalhe aí que eu sei que vocês já sabem disso, sobre essa questão de endereçamento, para a gente relembrar, tá bom? O artigo 5º, então, estabelece, assegura toda a questão da ampla defesa, né? Aí a gente lembra da questão da instauração do devido processo legal, né? No tributário não é diferente, né? Então, assegura a todos o amplo defesa, o acesso ao judiciário, não apenas a lesão de direito, mas a própria ameaça, né? Interesse processual é digno de tutela, né? Nós já sabemos isso, só para a gente relembrar. O fisco, então, eu já falei que constitui o crédito tributário, não depende do judiciário, ele não depende de nenhuma medida judicial para constituir o crédito tributário, é responsabilidade dele, até porque se ele não realizar o lançamento do crédito tributário, ele vai responder administrativamente, né? Ele vai responder. Então, por isso que tem prazo para isso. Na próxima aula eu vou falar da decadência e prescrição, porque antes do lançamento do crédito tributário, temos que pensar em decadência, pessoal. Ainda vamos entender na próxima aula isso, decadência. Né? Após o lançamento do crédito tributário, ou seja, inscreveu na dívida ativa, o fisco tem um prazo para realizar o procedimento fiscal da exação tributária, que é a execução fiscal. E esse prazo é 5 anos, e esse prazo não é decadencial, é prazo prescricional, tá bom? Então, o fisco não precisa, então, de nenhum procedimento, nenhuma medida judicial para constituir o crédito tributário. Nós vimos lá no artigo 142 CTN, já falamos sobre isso. O fisco não tem prerrogativa para proceder à execução administrativa, não tem prerrogativa para proceder à execução administrativa para, por ato próprio, a constituição do patrimônio do devedor. Não tem. Não realizar bloqueio ou a indisponibilidade de bens, tampouco atos expropriatórios. Lógico, né? Um processo administrativo fiscal ele não tem essa autonomia, ele não tem prerrogativa legal de constranger, então, o patrimônio do devedor. Né? Não pode penhorar, não pode bloquear bens, né? Colocar indisponíveis os bens do sujeito passivo. Não pode. O que pode é aquilo que nós vimos, nós já conhecemos, né? Realizar a exação fiscal. Não pagou, inscrição da dívida ativa, emitir a CDA, que é a certidão da dívida ativa, por título de se tornar líquido certo e exigível, e propor ação de execução fiscal. Notificou 30 dias, artigo 160 CTN, não pagou, execução fiscal. Né? Execução fiscal. Então, essa é, no caso, a situação do fisco. Né? Eu coloquei para vocês aqui alguma questão sobre medida cautelar, que eu já comentei, né? A União, Estado, Distrito Federal e Município, sujeito ativo, sim. Medida cautelar quando? O devedor pratique atos que dificultam e impeçam satisfação. Eu falei para vocês lá, né? Domicílio indevido, ou mesmo que ele tenha domicílio reconhecido, né? Mas ele pratica algum ato com forma de elidir o adimplemento da obrigação tributária, cabe a medida cautelar. Né? Então, até que você tem um exemplo aqui, ausenta com o objetivo de elidir o adimplemento da obrigação, falei para vocês, põe bens em nome de terceiro, né? Utilizar laranja, transferir, manipular ou falsificar, ou seja, como se fosse um contrato de compra e venda ali, né? Transferindo bens com laranja, né? Utilizar de laranja para alegar uma insolvência, né? Para comprovar uma suposta insolvência com o fim de não pagar, de cumprir sua obrigação tributária. Tá? Então, são situações previstas, então, na Lei 8.397/92, lá no artigo 2º. Tá? O artigo 5º dessa lei também trata de medida cautelar fiscal, será requerido ao juiz competente para a execução judicial da dívida ativa da Fazenda Pública. Então, será requerido ao próprio juiz competente para a execução judicial da dívida ativa da Fazenda Pública. Tá? Ok, pessoal? Então, vou parar por aqui, encerrar a nossa aula de hoje, tá? Desejo para vocês uma boa noite, tá?
leia os artigos que eu citei para vocês na nossa aula, tá bom? Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre dívida ativa, sobre certidão negativa, vou falar um pouquinho da CDA também, e aí comentar um pouquinho sobre aquelas medidas judiciais também, e explicar a decadência e prescrição tributária, tá? E aí a gente encerra o conteúdo, e aí depois a gente vai fazer um comentário também com relação à nossa prova, tá bom, pessoal? Então, muito boa noite para vocês, fiquem com Deus, tá? E até a próxima semana, se Deus quiser. Um abraço a todos.